Queridos, eu vou falar hoje de uma chave que vai abrir todas as portas, todas as fechaduras de uma casa na rocha, de uma empresa firmada na rocha, de uma empresa que está no seu coração, que ainda vai ser aberta, que será firmada na rocha, ou da carreira profissional, aquela carreira que você está buscando, ser um grande profissional de sucesso no que você faz. É tremendo. O que eu vou passar hoje, grave, guarde, medite, porque é uma base para a vida toda, perceba, para você poder chegar aonde você quiser, e sem nunca mais recuar, e sem nunca mais perder. É forte, né? Tem que ter muita responsabilidade para falar isso e tem que acreditar muito. Põe a mão no coração, eu quero orar juntamente com vocês. Senhor Pai, muito obrigado por essa oportunidade maravilhosa que temos aqui hoje, nessa noite, de sermos tremendamente ampliados pela Tua palavra, pelo Teu entendimento. Eu te peço, Deus, que o Teu Santo Espírito possa me usar para cumprir o propósito dessa noite e para alcançar todos aqueles que também estão gerando uma expectativa nesse momento, e também que possa abençoar grandemente as pessoas que, com o decorrer do tempo, terão a oportunidade de assistir o vídeo dessa gravação. Usa-me, Senhor Deus, nessa noite para que eu possa cumprir o propósito. E ao mesmo tempo eu quero abençoar a cada um aqui, que a unção retida, que a unção que está nessa palavra, que a unção que está nessa revelação, ela venha como uma cobertura espiritual na vida de cada um, trazendo luz, entendimento, revelação, visão sobrenatural, que possamos ser ampliados. E eu declaro essa palavra sobre a tua vida, e se você concorda com ela, diga amém. Glória a Deus. Vamos sentar, queridos. Eu pedi a cadeira aqui para ministrar de uma forma diferente. Eu não sei se eu vou conseguir, porque eu sou meio elétrico. Daqui a pouco eu capaz de eu me levantar. Queridos, esse Global Business de hoje, principalmente para as pessoas que sempre frequentam Global Business, vão perceber que hoje ele é bem diferente. Porque, por incrível que pareça, eu não vou falar sobre qualificação. Um assunto que nós sempre extraímos da palavra aqui, para trazer aqui no Global Business. Mas eu quero começar esse Global fazendo algumas indagações. E dentro dessas indagações eu queria que você refletisse junto comigo, quando eu começar aqui a fazer essa pergunta. A primeira indagação é o seguinte: você acha que é possível você ter uma carreira profissional, ou dentro do empreendedorismo, você ter vitória daqui para frente o resto da vida? Sempre em vitória, sem nunca mais retroceder, sem perder, sem quebrar. Eu não estou dizendo que não teremos as chuvas, as torrentes de água e os ventos. Todos terão. Mas a minha indagação é: você acha que é possível caminhar nessa dimensão sempre em vitória? Você vai olhar para trás daqui a alguns anos e você vai perceber que você caminhou em vitória na sua trajetória, nessa jornada. Você acha que é possível? Eu vou responder a vocês que sim. É totalmente possível. E a palavra de Deus vai revelar isso para a gente hoje. Amém? A outra indagação que eu faço: o que é verdadeiramente
firmar uma empresa na rocha? O que é verdadeiramente firmar uma carreira profissional na rocha? O que é? Como fazer isso? Se é algo no mundo espiritual, como é que eu vou fazer isso? E a outra indagação, para que essas revelações elas venham no decorrer deste nosso encontro, é te perguntar, aliás, é indagar, de que se é possível ter o prazer da conquista durante o caminho. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a nossa cabeça faz uma confusão de quando a gente viaja, o prazer da viagem não é quando chega. O prazer da viagem está na viagem. O verdadeiro prazer da viagem é o caminho. Por isso que é uma viagem. Quando você chega lá, simplesmente é que você chegou a um objetivo, a uma meta que você tinha. Você resolveu chegar lá naquele lugar. Mas o prazer está no caminho. E por que eu estou indagando isso? Meus queridos, nós fomos formatados, muitas vezes na nossa criação, ou também por uma questão cultural, ou uma questão da que a sociedade nos impõe, de que você só vai conseguir quando chegar lá. Quem já ouviu essa frase aqui? Ah, quando eu chegar lá. Ah, quando eu puder. Se eu te disser que esse tipo de pensamento que nós temos muitas vezes na nossa cabeça, é um dos pensamentos mais limitadores na cabeça de um empresário, de um empreendedor, ou de alguém que quer ter sucesso profissional. Porque quando nós fazemos isso, olha, quando eu chegar lá, quando eu atravessar esse tempo, nós colocamos a condição do tempo. E o tempo não combina com Deus, porque Deus é atemporal. Percebem que nós é que colocamos essa condição, quando eu chegar lá? Ah, quando eu estiver mais velho. Põe aqui uma imagem que... Aquela imagem... Tá ok aí? Eu quero colocar uma imagem que mexe muito comigo. Próximo. Essa daí, ó. Como essa imagem aqui fala comigo? Muito. Provavelmente aí os dois velhinhos, eles fizeram aí guardaram o dinheiro durante toda uma vida. Talvez eles tivessem combinado, olha, quando nós estivermos mais velhos, a gente vai pegar esse dinheiro que eu vou guardar, vou trabalhar muito para a gente viajar. Mas estão dormindo durante a viagem. Será que você precisa passar por isso? Trabalharam, e quando chega lá naquela idade, já não tem mais o mesmo vigor. Aí eu pergunto, por que não aproveitar agora? Por que a tua conta bancária, aquela conta bancária gorda de uma empresa que está faturando, não é agora? Porque quem sonha ter 10 lojas, por que não começa agora essas 10 lojas? Por que essa questão do tempo? Por que quando eu chegar lá? O que te impede? É só uma questão de consciência. É uma limitação que nós temos que ter cuidado. Você tem que dizer ao tempo, você tem que dizer às oportunidades, você tem que dizer ao mundo e a você mesmo, que você tem que usufruir é agora. Que a tua conta bancária, o faturamento de uma empresa tem que estar agora na tua mão. Que a tua carreira de sucesso é agora na juventude. Não é quando você tiver 60, 70 anos para ser reconhecido. Eu conheço muitos jovens que são reconhecidos profissionalmente. Por quê? Essa é uma indagação que eu quero fazer para vocês. Não deixem aquela criação, não permita que determinadas situações e que a cultura limite você. Você pode usufruir agora. Você pode começar a viajar, fazer 2, 3 viagens para curtir o dinheiro que você ganhou, é agora.
É esse ano, é ano que vem. Alguém pode dizer amém? Alguém pode concordar comigo aí? Queridos, eu estou falando a mais pura verdade. Isso mexe com a gente. Muitos de nós temos limitações, crenças limitantes, e a gente condiciona isso ao tempo. E Deus é atemporal. 1 segundo para Deus é a mesma coisa que 1000 anos. E 1000 anos para Deus é a mesma coisa que 1 segundo. Então essa questão quem inventou foi o homem. Amém? Se você tem a sua casa na rocha, a sua empresa na rocha, a sua carreira profissional na rocha, você não precisa da limitação do tempo. E nós vamos ver isso aqui logo em seguida. O que eu quero dizer então com essas indagações, meus queridos? Que quando você vê se a gente andar aqui em Campo Grande, a gente pode ver empresas que são grandes. Empresas aqui em Campo Grande que está espalhada em vários bairros. Empresas que elas estão nos melhores pontos comerciais mais caros da cidade. E que você deve estar, talvez esteja pensando aí em alguma empresa. Aí você olha para a empresa, nossa, essa empresa é grande. O dono deve ter bastante dinheiro. É realizado. Eu quero te dizer uma coisa. Não significa que essa empresa esteja firmada na rocha. Você olha para uma pessoa de muito sucesso, que hoje talvez tenha uma expressão na sociedade, um profissional muito reconhecido, e você pode olhar, poxa, pelo que você está vendo, pelos seus olhos, dizem, essa pessoa está firmada na rocha. Não necessariamente. Porque se isso fosse uma verdade, se isso fosse genuíno, se fosse para todos, eu te faço uma pergunta, quantas empresas que você já viu que hoje já não existem mais? Quantas empresas, até multinacionais, que já quebraram? Aos nossos olhos, ela estava firmada na rocha. Quantas pessoas de expressão e de sucesso como profissional, você já viu e de repente, de um dia para o outro, ninguém mais lembra dessa pessoa? A carreira. Quantas pessoas que são tão conhecidas no passado e hoje a gente fala, mas e aí, onde anda essa pessoa? Não significa que está firmado na rocha. Eu quero começar a preparar você para você entender que hoje a tua empresa que vai ser firmada na rocha, a tua carreira profissional, ela está mais dentro do que ninguém vê do que o que as pessoas veem. Porque é espiritual. O dinheiro é espiritual. A noção pelo dinheiro é espiritual. E se não fosse espiritual, não geraria tantos sentimentos e tanta corrupção no coração humano. Eu quero te afirmar, categoricamente, eu quero que você saia daqui com essa revelação, testificado no teu espírito, de que o que você vê, o que você contempla com seus olhos, não necessariamente significa que aquilo ou aquela pessoa esteja firmada na rocha. Está muito mais ligado ao mundo espiritual, que ninguém vê, e essas questões também estão ligadas mais ao mundo espiritual. E Jesus, ele explica isso para a gente de uma forma contundente. Essa é a base. Estão me entendendo? Amém? Vamos dar continuidade. Queridos, o mundo físico, ele sinaliza no mundo do espírito. O que você faz no mundo físico, sinaliza no mundo do espírito. E o mundo do espírito amplifica no mundo físico. Gravem isso. Pastor, como é que o senhor está falando isso? Baseado em quê? Baseado na história humana. Baseado nas escrituras. A grande prova de que tudo que você faz no mundo físico para sinalizar no mundo espiritual, isso significa que
Por isso que os homens se moveram em fazer ofertas, oferendas, sacrifícios, atos proféticos. Tudo isso que o homem fazia, as oferendas, sacrifícios, atos proféticos, tudo que está nas Escrituras, o que era no mundo, o que foi feito no mundo físico, sinalizava no mundo espiritual. A oferta mais conhecida de todas, que sinaliza, que grita até hoje, é a oferta de quem? A oferta de Abel. A oferta de Abel, ela sinaliza no mundo espiritual até hoje. Por isso, o que eu faço no mundo físico, reflete no mundo espiritual. E eu repito, e do mundo espiritual, amplifica no mundo físico. Eu vou começar agora a fazer alguns exemplos mais corriqueiros para a gente começar a entender isso. Por exemplo, tudo o que eu vou falar agora, provavelmente todos vocês já passaram. Ambiente impregnado. Por exemplo, uma vez eu passei na frente de um bar, e ali estava escuro, tenebroso, e quando eu olhei ali para dentro, eu passei pela calçada, tinham várias pessoas bastante alcoolizadas, bêbadas literalmente. E quando eu passei pela calçada, eu senti aquela carga espiritual, aquilo ali estava muito denso. Quando eu passei bem na calçada, eu senti. Eu não sei se vocês já passaram por algo semelhante. Entrar num ambiente e sentir aquele ambiente pesado. Uma outra vez eu estava na casa de alguém e essa pessoa estava passando por uma situação muito difícil. E houve ali, ela ficou possessa de um demônio. E naquele momento que aquela pessoa ficou possessa, a presença daquele espírito maligno, daquele demônio naquele lugar, ficou tão denso naquele momento. Para mim foi uma experiência assim, muito forte. Aquilo ficou tão denso que parecia que dava para pegar. Parecia que dava para se apalpar. A presença daquele demônio naquele lugar. Da mesma forma, muitos de vocês já entraram em ambientes em que vocês se sentiram muito bem. Com muita paz. Um ambiente de alegria, aquela coisa gostosa de estar ali. Quem que já passou por isso? Às vezes as pessoas nem sabem porquê, mas não querem ir embora. De tão bem que está se sentindo ali. Eu já falei aqui, algumas vezes, né? E eu tenho orgulho de falar isso. Quem vai lá na Reubot, lá na minha empresa, quando bota o pé, quando entra lá dentro, às vezes as pessoas não querem ir embora. Porque lá é um ambiente de paz, muita alegria. E por causa disso gerou um ambiente de muita unidade. Eu não falo nem união da equipe, eu falo de unidade da equipe. Unidade. Por quê? Porque aquele lugar é consagrado. Aquele lugar é consagrado a Deus. Por isso que eu falo isso com tanta alegria. E para mim é um prazer enorme quando eu percebo que as pessoas percebem. Se você quiser ver isso, se você nunca passou por uma experiência dessa, vai lá na Reubot, eu faço um convite, vai lá tomar um café com a gente, e quando você botar o pé lá, o pé dentro, você vai lembrar do que eu estou falando. Amém? Da mesma forma, queridos, quando nós falamos de um ambiente impregnado, um exemplo comum do nosso dia a dia é a postura corporal. Às vezes um colega de trabalho, às vezes um parente, quando você olha ela já de longe, você já percebe. Pela postura corporal da pessoa. Às vezes a pessoa está ali ansiosa, ou está triste, ou está com raiva, está muito nervosa. Já perceberam isso? Que às vezes a pessoa chega num ambiente, o ambiente muda. Já aconteceu isso com você? Já perceberam isso? É espiritual. O mundo físico, ele reflete no mundo espiritual. E agora, eu quero dar continuidade, porque neste momento nós vamos começar a entender o fundamento, aonde está essa chave que eu falei. Coloque para mim, por gentileza, o livro de Mateus, capítulo 16. Diz o seguinte: Disse-lhe Jesus: Bem-aventurado és tu,
Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Esse é um texto muito conhecido, porém existem alguns equívocos de interpretação nesse texto. Porém, eu quero dizer para vocês que quando Jesus falou para Pedro que ele era pedra, ele falou no contexto de Petros, que significa fragmento de pedra, ou uma pedra pequena. Mas quando Jesus falou sobre esta pedra, ele estava falando dele mesmo. Jesus estava falando dele, que sobre ele, que é a pedra, ele que é a rocha, que ele fundamentaria a igreja. Então eu quero te dizer hoje, meus irmãos, o fundamento é Cristo. O fundamento é Jesus Cristo. Ah, mas que alegria eu estou falando isso para vocês. Sabe por quê? Porque eu vou tocar na ferida de muita gente aqui agora. O fundamento é Jesus Cristo. A pedra, a rocha. E aonde é que você vai edificar a sua carreira profissional e a sua empresa? Sabe por que eu posso pegar na ferida de muita gente? Principalmente dos cristãos. Pelo seguinte. Muita gente acha que é profano misturar trabalho, empresa com Cristo, com a palavra. Muita gente acha. Sabe por quê? Porque envolve dinheiro. Porque envolve capital. E muitas pessoas, elas até falam assim, elas indagam. Vem aquela coisinha do seu lado e fala assim, mas você vai misturar religião com a tua empresa? Você vai misturar religião com o trabalho, com o que você faz? Alguém já pensou? Não vou nem perguntar. Primeiro, se alguém aqui tem essa confusão, por favor, você vai, na hora que você for embora, você vai deixar aí no banco e não vai levar isso mais. Por favor. Porque tem muitos cristãos que têm essa dificuldade. É para misturar, sim. Tem que misturar, sim. Porque primeiro, Cristo, ele não pregou nenhuma religião. E aí muitas pessoas fazem confusão. Eu acho que vou ter que ficar pregando o evangelho dentro da empresa, eu vou ter que converter meus funcionários, eu vou ter que não sei o quê, eu vou ter que ficar pregando o tempo inteiro, porque eu trabalho naquela empresa. Não, meus irmãos, esqueça isso. A tua conduta e o teu caráter reto vão pregar muito mais do que as palavras. Não se preocupe com isso, porque você está sendo observado todo o tempo. Cristo não pregou religião. Então, Cristo, Deus, Ele tem todo o interesse pelo seu crescimento. Ele tem todo o interesse pela sua prosperidade. A própria palavra fala que Deus ama a prosperidade do seu povo. Meu irmão, se você tem essa dificuldade, por favor, quanto mais você crescer, quanto mais você prosperar, quanto mais empresas você abrir, quanto mais você for conhecido, mais você está glorificando o nome de Deus. Muito mais. Quanto maior a sua empresa, mais riqueza está gerando, mais empregos, mais oportunidades, mais giro do capital. Deus tem todo interesse. A tua vida, o teu caminhar, a tua empresa, vai glorificar o nome de Deus, amém? Então, por favor, se você tem essa limitação, é para misturar sim. O pastor está falando aqui, é para misturar. Saiba misturar. Coloque ele é o fundamento. Segunda questão que atrapalha os cristãos. Essa é forte. Falta de merecimento. Tem muitas pessoas que não edificam a sua empresa na rocha, não edificam a sua carreira profissional na rocha, não chega de forma ousada diante de Deus para pedir, para clamar, para buscar. Sabe por quê? Porque acha que não merece. Porque vem ali um pensamento ali,
vem ali uma cobrança no seu coração, porque muitas pessoas às vezes carregam algumas pendências na vida. E aquele pecado, aquela coisa que eu já carrego, aquele chaveirinho, que já virou um chaveiro já. Aquele pecadinho já de estimação. Que a pessoa não se liberta, ano após ano. Aí, se você vai chegar diante de Deus e pedir isso, aí vem a tua alma e fala, rapaz, se você está com essa pendência aqui, se você não resolve essa situação, você ainda vai pedir para Deus para prosperar? Você ainda vai pedir para Deus aumentar a sua empresa? Primeiro você tem que arrumar esse negócio aqui. É assim ou não é que funciona a nossa alma? Muita gente não edifica hoje a sua empresa e não está decolando porque acha que não merece pedir isso para Deus. E se você está aí realmente falando, realmente eu não mereço. Eu quero te dizer uma coisa. Quero te dar uma dica bem inteligente. Grave isso aí, meu irmão. Peça para Deus, independente da situação que você tiver. Independente do estado que você esteja atravessando, o quão você se acha não merecedor. Peça, peça. Sabe por quê? É uma dica inteligente? Porque é mais uma experiência que você vai ter com Deus. E talvez essa experiência possa marcar tanto a tua vida, que você ganhe tanta força para superar esse outro probleminha aí que eu estou falando, que eu não sei o que é, mas você sabe o que é. E você pode superar isso aí exatamente por essa experiência maravilhosa que você pode ter com Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor tem interesse. Amém, meus queridos? Então vamos quebrar isso hoje. Eu quero dizer para vocês que o fundamento é Cristo. E você é merecedor. E você deve e pode misturar sim. Isso ficou claro, gente? Tá claro? E, gente, isso é libertador, hein? São as raposinhas que estragam as vinhas. São pequenas coisas que estão segurando. Muita gente. Às vezes aquele pecado que a gente cai é uma coisinha de nada que a gente está tropeçando. Muitas vezes a gente tropeça em coisas pequenas. Amém? Amém, gente? Posso ouvir mais outra amém? O pessoal está concordando, glória a Deus. Então eu quero ler para vocês o texto principal que está aqui em Mateus capítulo 7, versículo 24. Que diz o seguinte. Bom, está claro, o fundamento é Cristo. Cristo é a rocha. Diga comigo, Cristo é a rocha. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou a casa sobre a rocha. Eu estou vendo empresas sobre a rocha. Eu estou vendo aqui nesse momento, como um ato profético, profissionais de sucesso, que estão colocando a sua carreira profissional na rocha. Amém? Versículo 25. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. A casa estava fundada. Eu falei para vocês que o fundamento é Cristo. Ele é a rocha. E também aqui o texto, quando fala fundada, é porque existe um alicerce. Vocês lembram que eu falei que é muito mais espiritual do que pelo que a gente vê? Eu fiz aqui a comparação. Tem muitas empresas aí que a gente olha, a gente pensa que está firmada na rocha, porque é o que a gente está vendo. Mas não significa que esteja firmado na rocha. Da mesma forma como o mundo espiritual você não vê, o alicerce você também não vê. Você vê o alicerce da sua casa? Por isso que começa aqui a revelação. Se você, meu irmão, quiser ter uma empresa realmente fundamentado na rocha, eu sou ousado em falar que nunca vai quebrar, que não vai retroceder, que você não vai perder, que você vai olhar para trás, ano após ano, e você só vai ver as conquistas e o seu crescimento,
Porque aqui Cristo fala, se tiver fundamentado na rocha, porque, gente, o vento, as torrentes de água e as chuvas, elas vêm para as duas casas. Tanto para que está firmado na rocha, como não. Todas terão. Só que aqui Cristo que é o fundamento, Ele é a rocha. Por isso que eu digo que o teu sucesso, ele é muito mais espiritual, é o que ninguém está vendo, é o que você vai fazer de hoje em diante, que ninguém vai ver, que vai te dar o sucesso, o crescimento empresarial, e todos vão ver, com o passar do tempo, que ali sim está firmado na rocha. Amém? Continuando aqui o texto. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Queridos, talvez eu consiga convencer você, trocando aqui um pouquinho a colocação das palavras aqui no texto. Jesus, ele fez uma comparação ao homem imprudente. Eu quero dizer para vocês que é imprudente você construir a tua carreira hoje, você abrir a sua empresa e daqui em diante você não decidir firmar na rocha. É insensatez. É insensatez. Eu espero que esse texto possa convencer a você não ser insensato. Como nós podemos fazer isso então? Pastor, mas é espiritual. O que eu faço então? Você vai fazer daqui para frente o que ninguém vai ver. O que está em oculto. É a mesma coisa do alicerce que está na rocha. Ninguém vê o alicerce. Quem olha para essa igreja aqui, ó, esse prédio tão bonito, da onde começou esse ministério, para onde ele está caminhando, quem chega aqui agora conhecer a nossa igreja, fala, que igreja, está abrindo outras, que chácara bonita, que trabalho. Mas isso é o que as pessoas estão vendo. Mas e as madrugadas de oração que o nosso apóstolo fez, e o preço que foi pago em oração que ninguém viu? Por isso que é firmado na rocha. Vocês estão começando a entender onde eu quero chegar? Amém? Então agora, eu quero dar a receita. Eu quero falar para vocês alguns tópicos. Se você quiser anotar. Mas depois eu vou colocar aqui um slide, você vai poder tirar uma foto. Mas eu não quero colocar agora, tá? Porque eu quero comentar cada um em particular, de forma pontual com vocês. Cada um deles. E eu separei aqui o que eu acho principal. O que você vai fazer hoje? Ninguém vai ver. É como um alicerce. Mas eu quero te provar que daqui para frente, aonde você quer chegar, com a sua empresa, com o seu empreendimento e com a sua carreira, é espiritual. E que o mundo espiritual, ele é muito mais abrangente do que o mundo físico. Então o primeiro, ouça aí. Olha o que você vai fazer. Preste atenção. Todos os dias, se possível, de hora em hora, todos os dias, e se possível, de hora em hora, você vai declarar a Deus que o que você faz, que a sua empresa ou que a sua carreira
é para honrar e glorificar o nome dele. Amém? Todos os dias, se possível de hora em hora, o que você faz, a sua empresa, ou a sua carreira profissional, você vai dizer para Deus que o que você está fazendo é para glorificar e honrar o nome dele. Eu não estou ensinando aqui um mantra. Eu não estou ensinando aqui vãs repetições, que até a Bíblia fala. Não estou ensinando isso. Eu não estou aqui ensinando um pensamento positivo que você fala, poxa, o pastor falou isso, agora todo dia eu vou falar. Não é isso que eu estou falando. Não é isso que eu estou ensinando. Não é mantra. Eu estou falando de uma declaração, de uma confissão da tua boca, testificando isso no teu espírito. É o teu espírito dizendo isso para Deus todos os dias, e se possível de hora em hora. É o teu espírito com o Espírito de Deus. Então não é uma reza, não é um mantra. Por favor, vamos ter uma maturidade espiritual para entender aonde eu quero chegar, porque isso que eu estou falando é muito forte. É muito forte. E eu vou mais além um pouquinho. Eu vou mais além, preste atenção. Algumas pessoas já estão começando a entender a essência do que eu estou falando. Agora eu vou te dizer que viver isso é surreal. Que viver isso é sobrenatural. Vocês vão lembrar de mim daqui a algum tempo. Porque vai começar a ser ativado dentro de vocês coisas e situações que vocês não imaginavam que isso poderia acontecer. Por exemplo, uma autorresponsabilidade sobre tudo que você faz. Um compromisso que você não imaginava que você tinha. E uma disciplina que começa a exalar de você, que você não reconhecia. E outras coisas mais. Sabe por quê? Porque está havendo uma confissão, todos os dias, que é uma testificação do teu espírito com o Espírito de Deus, que você está assumindo um compromisso. Fala, Senhor, o que vai acontecer daqui para frente, quantas empresas eu tiver, a conta bancária que eu tiver, o sucesso que eu tiver, é para honrar e glorificar o teu nome. Não sou eu. Isto é invisível. Isso ninguém vê. Isto é edificar uma empresa na rocha. Se você queria aqui uma receita, meu irmão, eu estou te falando. É uma receita para edificar a tua carreira, o teu profissionalismo, o teu empreendedorismo na rocha para o resto da vida. E Cristo, Ele declara que virão os ventos, virão as chuvas, as torrentes de água, e essa casa não vai cair. Viver isso, meus irmãos, eu digo como testemunho fiel e verdadeiro, eu vivo isso hoje. E o que Deus tem despertado no meu espírito por causa disso, eu nem tenho palavras para descrever. Porque é uma testificação com o Espírito de Deus. Sabe aquela coisinha que às vezes o empreendedor ou profissionalmente você sabe que não está certo, é um negócio meio errado, é um negócio assim que mas que passa, que é um jeitinho, não, isso aqui é um jeitinho que a gente dá, sabe? Não está muito certo, mas todo mundo faz, entendeu? Sabe? Ó, você nem vai conseguir mais fazer isso. Não vai conseguir. Você vai andar num outro nível de fé, que você vai desprezar essas coisas e não vai ter medo das consequências. Eu te garanto. Eu te garanto. Você não vai fazer. Porque você começa a assumir um grau de autorresponsabilidade, de compromisso com Ele. Porque é para glorificar, é para honrar o nome dEle. Você não vai aceitar desonrar.
pelo que vai começar a ser revelado para você. Audácia, visão, palavra. Você vai ser irreconhecível, irresistível. Poder de negociação, visão de mercado. Aquele passo que às vezes a gente vai dar errado, ou aquele passo que a gente vai dar maior do que a perna, você não vai dar não. Aquela coisa que você vai fazer errada de forma até inconsciente, você nem sabe que está fazendo errado, Ele vai te avisar. O Espírito Santo de Deus, Ele te avisa. Ele vai te falar, eu não estou te dando paz, espera. Ele vai falar com você. Mas isto é uma confissão diária, confissão do teu espírito com o Espírito de Deus. Amém, queridos? O segundo passo, também muito importante, marcar território. Queridos, até os animais fazem isso. Até o cachorrinho, ele vai lá, ele faz lá a sua necessidade lá no mesmo lugar. Até os animais marcam território. E por que a gente não marca território? Sabe como eu costumo marcar território lá na empresa? Eu gosto de usar o óleo ungido. Marque território. Uma vez por semana. No mínimo uma vez por mês. Põe ali num calendáriozinho. Marque. E marque o território. Põe a mão nas entradas da sua empresa. Na porta de entrada do seu escritório. Aonde você trabalha. Queridos, isso é espiritual. Isso ninguém vê. E isso você não precisa mostrar para ninguém fazer, tá? Se tiver alguém, se você é sócio de alguém e a pessoa compartilha da mesma fé, ou é seu cônjuge, chame para fazer isso junto com você. Mas, por favor, ninguém vai chegar onde trabalha aqui, onde tem muitas pessoas, cada um com as suas crenças, você não vai ficar fazendo isso na frente de todo mundo. As pessoas não vão entender. Seja audacioso, seja criativo e marque território. Ore na mesa, ore nas cadeiras onde o cliente vai sentar. Determine, meu irmão, quem manda ali é você. A autoridade ali é você. O dono da empresa é você. Quem determina o território é você. Quem marca é você. Aquele território você marca e consagra ao Senhor. Você declara que você não aceita outra coisa que não seja a palavra dele. Vai acontecer dessa forma. Porque você consagra. Ah, pastor, mas eu sou um profissional, eu não tenho empresa, eu trabalho. Então você vai fazer o seguinte. Se é uma ferramenta, ou se é um computador que a empresa te dá para você desempenhar as suas funções, consagre. Consagre. Consagre as suas ferramentas de trabalho. Se você trabalha com um carro de uma empresa, unja aquele carro, consagre aquele carro. Cuide daquele carro melhor do que você cuida do seu. Mostre para o mundo espiritual o compromisso que você tem com o que Deus está te dando na sua mão, para você desempenhar a sua função, o seu trabalho. Ah, mas o carro não é meu. Cuide melhor do que cuida do seu. Porque você está dizendo a Deus e ao mundo espiritual, é aquilo que eu falei, o que você faz no físico reflete no mundo espiritual. E do mundo espiritual amplifica o mundo físico. Ninguém precisa ver. Mas uma carreira firmada na rocha, uma empresa firmada na rocha, é o que ninguém vê. É o que está em secreto. É a chave. Amém? Vocês estão entendendo? Marque. Marcar território para gerar ambiente. E quando você marca o território, você gera um ambiente. Por que eu falei para vocês? Convido vocês a ir lá na Rehobote. Por quê? Porque quando pisa lá, sente paz. Porque aquele lugar é consagrado, gera um ambiente. E isso modifica. Meu irmão, se você tiver esse entendimento, até aquele espírito de competição, que às vezes não é sadio, porque existe a competição sadia, mas tem competição que não é.
às vezes desentendimento entre colaboradores, tudo isso acaba. Porque aquele ambiente não permite isso. Porque você é ousado, porque você marca território. E aquele território é marcado porque você declara que ali é a presença de Deus, ali é consagrado para Deus. Então tudo isso acaba. Se alguém começar, se alguém ali contar, sai da empresa. Ali vai ficar da forma como você declarou. Amém? Queridos, eu estou falando algo muito profundo. Vocês estão percebendo que eu não estou falando nada de qualificação? Eu não estou falando dos livros que você deixou de ler. Eu não estou falando dos cursos que você não está fazendo. Eu não estou falando do treinamento que você tem que dar aos funcionários. Eu estou falando de algo muito maior. Amém, queridos? Outro tópico que eu acho muito interessante: orar pelos produtos, pelos serviços e pelos clientes. Isso ninguém vê. Isso também é espiritual. Ninguém precisa ver. Lá na empresa, quando chegam os contratos de consórcio, quando chega, nós pegamos e nós oramos sobre os contratos. A gente abençoa os clientes. Você ora pelos seus clientes? Você abençoa os seus clientes? Nós lá oramos pelos nossos clientes. Eu oro e determino que os meus clientes sejam prósperos. Por quê? Ganhe muito dinheiro, tenha prosperidade, porque consegue pagar. Não vai parar de pagar. Não tem crise. Meus irmãos, é impressionante, sobrenatural o que aconteceu nessa pandemia. Os nossos clientes não pararam de pagar. E é consórcio. Não pararam. Aos nossos olhos seria uma catástrofe. Pandemia, lockdown, tudo parado. Por quê? É espiritual, está consagrado. Nós oramos para os nossos clientes, abençoamos os nossos clientes. Se alguém tem restaurante aqui, você não está orando pela comida que faz no seu restaurante? Consagra aquela comida, meu irmão. Abençoa aquele alimento para que nunca fique um alimento estragado, para que faça bem aos corpos das pessoas, para que traga saúde. Abençoa aquele alimento. Gente, vocês nem imaginam quanta coisa consagrada a gente come aí por fora. A deuses estranhos. Ainda bem que Deus nos assegura que a gente pode pisar em serpentes e escorpiões. Consagra, meu irmão. Ore pelos seus clientes. Ore pelos serviços que você presta. Se você vai prestar um serviço, ore por esse serviço primeiro. Quando entregar o serviço, ore para que aquilo que você entregou cumpra o propósito. Isso ninguém vê. Isso é firmar a tua carreira, o teu negócio na rocha. Amém, queridos? Deixa eu correr, que eu tenho mais. Buscar sempre o bem-estar e a qualidade para os funcionários, colaboradores e servidores. Buscar o bem-estar de todos. Vou dar um exemplo aqui bem engraçado. Meu irmão, o mesmo papel higiênico. Quando você escolhe um papel higiênico lá para sua casa, eu garanto que você escolhe o mais macio, né? Porque às vezes em certos lugares o patrão, o dono da empresa, põe lá uma lixa para as pessoas usarem. A mesma coisa que você procura para você, o mesmo conforto, o mesmo bem-estar, coloque dentro da tua empresa e para as pessoas que estão junto com você, os colaboradores. A mesma qualidade. Não abra mão disso. Se eu tivesse uma empresa, por exemplo, que recebesse motoristas, que vai lá entregar mercadoria, eu ia botar lá um cafezinho, uma água fresca, um banheiro limpo. Talvez aquele motorista nunca mais fosse na minha empresa trazer uma mercadoria, porque ele trabalha em outros lugares. Mas eu sei que ao passar pela minha empresa,
eu fiz a diferença na vida dele. Cristo é a rocha. Ele é o fundamento. E Ele nos ensina que maior é o que serve. Maior é o que serve. Sirva as pessoas que estão com você, ao seu lado, na sua empresa, seus colaboradores, seus colegas de trabalho, da mesma forma como você gostaria. A mesma qualidade que você come, que você tem na sua casa, leve para dentro da sua empresa. Ai, meu Deus, tem gente aí se mexendo. Glória a Deus. Orem pelos produtos, orem pelos seus serviços. Queridos, quando nós buscamos firmar uma casa na rocha, a minha empresa na rocha, a minha carreira na rocha, algumas coisas nós temos que ter cuidado, porque Deus, Ele opera aonde não possa alguma coisa desagradar o nome dEle ou desonrar o nome dEle. É incrível, gente. Tem muitos empreendedores que às vezes têm o dinheiro para pagar suas contas pontualmente e às vezes, não sei o que é, atrasa. Atrasa um prestador de serviço, atrasa uma conta e às vezes tem até o dinheiro para pagar no dia. Pense nisso. Se eu quero firmar uma casa na rocha, o que eu faço? Eu tenho que pensar no outro. Segura agora. Isso aqui é muito forte também. Anote aí. Muito forte que eu vou falar. Muito forte. Os grandes homens de Deus, quando iam para a batalha, ou iam diante de grandes conquistas, a Bíblia nos ensina que eles levantavam altares. Levante altares de oferta. Oferte pela sua empresa. Oferte pela sua carreira. O que você sinaliza no mundo físico, o mundo físico sinaliza no mundo do espírito. Vocês já estão começando a compreender. Aonde você quer chegar? Quantas lojas você quer ter? Quanto você quer ganhar? Quanto que você quer de prolabore todos os meses que a tua empresa te dê isso aí? Seja ousado. Levante altares. Oferte pela sua empresa. Meu irmão, o mundo espiritual, ele amplifica o mundo físico. É a mesma lei da semente. Mesma lei da semeadura. Meu irmão, se prepare. Se você quer chegar longe, mas faça isso com propósito. Não faça isso por troca, por negligência, por intimidação, não. Faça com propósito. Tenha um propósito ousado e venha e oferte pela sua empresa. Amém? É uma dica valiosa. Se prepare, porque Deus, Ele surpreende. Meus irmãos, eu estou falando muito sério. Seja ousado. Você vai ver que Deus é muito mais ousado que você. Se prepare a chegar em lugares que você nunca imaginava. E alcançar aonde você nunca pensou que ia chegar. Estou falando muito sério. O que você faz no mundo físico reflete no mundo do espírito. E o mundo do espírito amplifica o mundo físico. Amém? Outra dica que eu quero dar que é poderosa para firmar uma empresa na rocha. Compartilhe os lucros. Pastor, está dizendo para eu doar meu lucro? Compartilhe os lucros. Queridos, não saia distribuindo dinheiro à toa. Porque muita gente não suporta.
e você não ajuda. Compartilhar os lucros é uma questão de fazer isso de forma inteligente. E isso é muito forte. Isso é muito valioso. Estipule uma meta. Chame os colaboradores. Estipule uma meta plausível, ousada, mas plausível. E determine, olha, se a empresa chegar a tanto de faturamento, se chegar até esse patamar, o que passar dali, você vai distribuir os lucros. Porque você alcançou o que você queria. O que passar, distribua, meu irmão. A gente não vai levar. A gente não vai levar. Não tenha medo de compartilhar. Muito pelo contrário, tenha prazer em compartilhar. Uma empresa na rocha, verdadeiramente, tem essa visão. Compartilhe os lucros. Todo mundo que está com você tem que ganhar. Amém? Todos. Vocês estão aqui percebendo. Eu não estou falando para sair distribuindo. Não. A tua empresa, o teu empreendimento, as tuas conquistas são seus frutos. Agora, leve pessoas com você. Traga as pessoas com você. Agregue essas pessoas. Oriente. E vá mais longe. E aí você compartilha os lucros. Amém? Pastor, mas eu não sinto isso. Isso aí, tudo que o senhor está falando, ainda está confundindo minha cabeça. Eu acredito que eu falei aqui 3 pontos principais. O mundo espiritual, ele é muito mais abrangente que o mundo físico. E eu falei algo muito importante aqui. Muitas pessoas não se acham merecedoras. Acham que não merecem pedir a Deus esse crescimento, essa prosperidade por causa de pendências espirituais particulares da sua vida. E por causa disso, não avançam, não colocam a sua carreira, e você poderia estar muito mais longe hoje. Eu quero dizer, você merece. Peça. Pastor, mas eu não mereço. Peça. Tenha uma experiência com Deus. Tenha mais uma. Mateus 7,7, não precisa colocar, diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe. E quem busca, acha. E ao que bate, abrir-se-lhe-á. Peça. Seja ousado. Peça. O fundamento é Cristo. A base de sucesso, para que você não quebre, não recue, e olhe para a tua vida sem ansiedade, e olhe para a tua trajetória profissional, sem voltar para trás, sem quebrar, o fundamento é Cristo. Ele é a rocha. É aí o lugar que você deve colocar o seu alicerce. Pois tudo que eu falei hoje é espiritual. É o que ninguém vê, mas é o que vai ficar. E é o que a palavra aqui te assegura. Que você, como empreendedor, e o que você está buscando. Porque, queridos, o que dignifica um homem, o que dignifica uma pessoa, é o seu trabalho. Se você está aqui, nessa segunda-feira, é porque existe uma expectativa muito grande no teu coração. E isso tudo que eu estou te falando é a mais pura verdade de um fundamento que é Cristo. Que quando você consagra a Ele verdadeiramente todos os dias, o que ninguém vai ver, mas Ele garante que nunca vai cair. Nunca mais alguém aqui vai voltar para trás. Nunca mais. Eu sei do que eu estou falando. A minha oração é que cada um que esteja aqui
possa compreender essas verdades, colocá-las em prática. Não de uma forma religiosa, mas é o teu relacionamento, é o teu espírito com o Espírito de Deus. Você vai ver aonde você vai chegar e você vai glorificar o nome dEle. Amém?